Olá, estudantes! Eu sou Ana Clara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje começando um vídeo que vocês me pediram muito. Muita gente me pediu pelo YouTube, nos comentários, nas DMs. Então, assim, um vídeo muito esperado por vocês, que é mostrando meu boletim. Então eu vou mostrar minhas notas pra vocês. E assim, eu acho super justo mostrar minhas notas pra vocês, mostrar como que tá sendo o terceiro ano, porque eu compartilho minha rotina de estudos, eu compartilho dicas de estudos, então eu acho que nada mais justo do que mostrar os meus resultados pra vocês, sabe? Mas em primeiro lugar, eu quero que você não se compare a mim em momento algum, porque cada um é cada um tem suas vitórias, suas derrotas, suas facilidades, suas dificuldades, então eu vou mostrar aqui a título de curiosidade, eu não quero ninguém se comparando a mim. E assim, no máximo olhar e falar assim, nossa, quero atingir esse objetivo. Enfim, vamos lá. Então eu tô aqui com o meu boletim. Na minha escola, toda semana a gente tem prova bimestral. É bem complicado, mas a gente vai acostumando, né? Então, basicamente tem dois tipos de provas. Tem bloco, que são provas objetivas. Então, por exemplo, em português são 25 questões de português e aí vale 10. Então, cada um que você erra é 0,4 a menos. Só que aí outras matérias, tipo filosofia, sociologia, inglês e arte, são 10 questões, cada uma valendo um ponto. E aí a gente tem 3 blocos por semestre, então as matérias se agrupam nesses 3 blocos, e aí, por exemplo, no primeiro dia a gente tem biologia, português, sociologia e matemática. E aí são 85 questões, então é bastante coisa. E esses são os blocos, então são tipos de simulados, só que valem 10. E tem um outro tipo de prova, que são as provas discursivas, que a gente tem de todas as matérias. Normalmente, a gente tem 2 por sábado ou por sexta, aí depende do cronograma, né? Mas aí, por exemplo, semana que vem eu tenho biologia e inglês do segundo período. Então, assim, toda semana a gente tem pelo menos 2 provas, ou dependendo, 4 provas. E a gente tá tendo bastante simulado também, porque tem os simulados Enem e também tem o simulado Tempo, que é um simulado que a gente traz pra casa e faz. Então, toda semana a gente faz um simulado e provas bimestrais. Então, assim, é um pouco complicado. Então, assim, é um pouco cansativo demais. Eu confesso que eu ainda fico muito cansada, porque eu fico muito tensa com prova bimestral, porque eu quero sair bem, eu quero tirar uma nota boa. Mas tá dando tudo certo por enquanto, e eu espero que continue dando certo. E esse período foi muito bom, eu acho que eu dei o meu melhor e o resultado foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. E aí depois eu quero gravar um vídeo só contando pra vocês, que inclusive eu vou gravar hoje mais tarde, de como tá sendo o terceiro ano, expectativa versus realidade do terceiro ano. Mas enfim, vamos lá. Vou mostrar as notas, né? Então eu vou começar das mais baixas para as mais altas. E a mais baixa foi em língua portuguesa, 7,5. E língua portuguesa que aparece no boletim pra gente, na verdade, é redação com literatura e com português, assim, com gramática e interpretação. E aí a gente faz provas discursivas e objetivas dessas 2 matérias, de literatura e português. E aí tem a redação é semanal, então toda semana a gente entrega. Aí a gente faz uma redação de prova também, só que ela vale como se fosse da semana. E a gente tem simulado também, redação do simulado. Então faz uma média louca entre tudo isso, e aí deu 7,5, porque eu não fui muito bem em literatura e em português. Eu fui relativamente bem, mas não muito bem, porque é muito difícil, gente, as professoras dificultam um pouco. A nossa prova de literatura foi uma prova de um vestibular, a professora só pegou a prova e mandou a gente fazer, sabe? Então, foi meio complicado, mas acho que 7,5 pra, assim, tá até bom, sabe? Mas em redação eu fiquei muito feliz, porque não mostra aqui, mas eu melhorei muito, mas muito em redação. Eu tava começando, assim, só tirando 840, então eu tirei 3 840 seguidos. E aí eu tô tendo uma aula com uma professora maravilhosa de redação. Então, eu tô sentindo que eu tô me desenvolvendo muito na redação, e não só questão de nota, mas questão de facilidade para fazer a redação. Então, eu tô ficando mais confiante, porque eu comecei a entender que redação Enem é matemática praticamente. Você tem que seguir o negocinho lá, e se você seguir certinho, fechou.
Então eu aprendi muita coisa legal que eu quero compartilhar com vocês e isso tá me ajudando muito. Então eu saí de um 840, fui para um 880 e agora eu consegui tirar um 920. Então eu tô muito, muito feliz, porque eu sempre tive um pé atrás com redação por não entender, mas agora que eu tô entendendo eu tô muito feliz. A próxima nota foi 8 em História. História eu fui muito bem nas provas discursivas, só que no bloco, que são as provas objetivas, eu não fui tão bem quanto eu queria. Mas esse bloco foi muito bom porque eu sou representante de sala lá da minha sala e aí a gente foi conversar, eu e a minha vice e a representante do B, a gente foi conversar com a professora porque muita gente tinha reclamado da prova, muita gente tinha ido mal e a gente foi ver questão por questão. E a gente começou a ver e a professora falou, deu até um estalo assim que eu vi que eu sempre errava por causa disso, sabe? Que eu sabia a matéria, eu marcava a alternativa correta, mas que não tinha a ver com o texto. Então a maioria dos meus erros foi por causa disso, porque fala assim, de acordo com o texto, não sei, assinale a alternativa correta. E eu achava que era o contexto do texto. Então se o texto falava sobre Minas Gerais, sobre as minas, eu achava que era o contexto, mas não, era exatamente o que estava escrito. E aí a professora falou, vocês têm que colar no texto. E aí eu comecei a ver que eu sabia a matéria, só que eu tava errando por não estar colando no texto. Enfim, eu aprendi isso aí e foi muito útil porque semana passada eu fiz o simulado do Enem no primeiro dia, então humanas e linguagens, e eu consegui acertar 40 de linguagens e 30 de humanas. Humanas eu ainda quero melhorar um pouco. Mas assim, só de perceber isso, sabe? De colar no texto e não no que tá certo, porque o Enem faz isso, é um dos distratores, é uma alternativa que tá correta, só que fora daquele contexto. Depois vamos para um 8,5 em Química. Química eu consegui fechar as provas discursivas, só que no bloco eu não fui muito bem, porque foi uma semana que eu tava muito mal do estômago, então eu acabei não conseguindo estudar absolutamente nada para Química. Então, considerando que eu não estudei nada, eu acho que 8,5 tá muito bom. Eu poderia ter ido muito melhor do que eu fui, mas eu realmente não tava na condição, então é o que eu sempre falo, tem que respeitar o nosso próprio corpo acima de tudo. Então, eu não tava bem da saúde e, tipo assim, foi mal, mas não deu pra estudar. E foi bom, 8,5 tá ótimo. Depois em 9 em Física. Isso foi muito bom, porque eu nunca imaginei que eu fosse começar a gostar de Física. Inclusive, eu levei a Física de me arrastando mesmo. Foi, eu acho que a única matéria que eu fiz isso, de não aprender nada. E aí eu fui arrastando desde o 8º ano a Física até o 3º ano. E aí no 3º ano eu falei, vixe, agora eu preciso aprender Física. E assim, gente, tá dando certo. Eu tô com uma equipe de professores sensacional também, não vou mentir. E isso faz uma diferença quando você encontra professores que você consegue aprender com eles, né? E eu tô com uns professores incríveis, então eu tô realmente aprendendo muita coisa e eu tô começando a gostar de física, mecânica, eu tô amando mecânica, eu nunca amei mecânica na minha vida. Eletricidade eu ainda não gosto muito, mas eu tô entendendo, eletrodinâmica. Mas eu tô gostando muito, fui super bem, porque assim, são 3 professores, então a gente na verdade faz uma prova de cada professor, para todas as matérias que tem divisão. Então em física a gente tem 3 frentes, aí eles pegam o 10, né, e dividem entre os 3. Então eu consegui tirar 3,8 em uma que valia 4, 3 em uma que valia 3, consegui fechar a prova, e outra eu tirei 1,8 na prova que valia 2. Então eu fui muito bem, eu tirei 9,6 nas provas, e aí no bloco eu fui um pouquinho pior, mas enfim, eu acho que eu fui muito bem e eu fiquei muito feliz. A próxima é um 9,5, na verdade alguns 9,5. Em Biologia, Sociologia e Geografia. Biologia teve bastante conteúdo, inclusive a gente teve uma maratona de Biologia no começo do ano. A gente ficou duas ou 3 semanas inteiras tendo aula todo dia, o dia inteiro, assim, a tarde inteira, aliás, só de Biologia. Então já tinha muito conteúdo para a prova, caiu Histologia Humana, Zoologia, Botânica tinha caído. Não, caiu depois, na outra, no bloco, né? Caiu Botânica, Ecologia, Bioquímica. Enfim, tinha muito conteúdo, mas eu me dei bem, assim. Eu gosto muito de Biologia, não é a minha matéria favorita do mundo, mas eu gosto bastante. E como Biologia é uma matéria muito esquemática, eu amo fazer resuminhos, inclusive eu postei vários resumos de Biologia lá no Instagram. E
Sociologia é uma das minhas matérias favoritas. Eu acho que esse ano Sociologia e Filosofia estão ganhando, assim, disparado. Mas eu gosto muito de estudar essa matéria. Eu consegui fechar o bloco, acertei as 10 questões. E eu não fui muito bem na prova porque o professor tirou muito ponto por uma coisa, assim, porque eu tinha escrito a mais do que ele tinha pedido. Ele tinha pedido um fato histórico e aí eu falei 2 fatos e expliquei, aí ele tirou um ponto. Mas tudo bem, né? Faz parte. Mas eu fui bem, então tô feliz. Geografia foi mais a parte da introdução mesmo, de alguns conceitos básicos da geografia. E na outra frente a gente viu zonas morfoclimáticas. E agora vamos para os 10. Consegui tirar em 5 matérias 10. Inglês, arte, educação física, matemática e filosofia. Educação física é por presença, né? E eu faço que é uma prática de alongamento e relaxamento com circuito, então é meio que uma aula de funcional, a gente faz vários exercícios, faz vários alongamentos e aí no final a gente faz uma sessão de relaxamento. E é muito bom, a professora é muito legal e eu faço com as minhas amigas, então é bem legal. Arte a gente viu, assim, toda a arte antiga, eu acho que caiu na prova praticamente, então Egito, Mesopotâmia, pré-história, aí depois no bloco caiu Grécia, Roma. Eu gosto bastante dessa matéria, eu sempre gostei de história da arte. Quando eu era pequenininho, eu amava arte, assim, pegar a mão na massa mesmo e fazer arte, né? Mas no ensino médio, quando eu soube que era história da arte, eu fiquei triste, porque mas que chato, eu queria desenhar, não queria ficar sabendo de história, mas hoje em dia eu sou apaixonada nessa matéria. Inglês eu também tirei 10 e, assim, eu já tava meio que esperando isso mesmo. Acho que eu sempre tiro 10 em inglês, assim, desde o primeiro ano. Não, desde o nono, sei lá, enfim. Porque eu gosto muito, muito de inglês. Eu sempre gostei de escutar música, ouvir série, conversar, ver vídeo no YouTube. Eu gosto muito da língua, sabe, de modo geral. E eu tenho um pouco de preguiça de gramática, então eu nunca fui muito fã de aula de inglês. Embora, assim, na minha escola eu amo a minha aula, porque a minha professora é maravilhosa. Só que, de modo geral, eu não gosto muito de estudar gramática, porque eu acho chato em qualquer língua. Pode ser em português, em inglês, em espanhol, que eu acho meio enjoadinho. Mas, como eu gosto muito de inglês, fica tudo mais fácil. Matemática é uma das minhas matérias favoritas. Eu consegui fechar todas as provas discursivas dos 3 professores. E aí caiu trigonometria, na segunda prova caiu função também, no bloco. E aí no outro professor caiu matemática básica, MMC, depois porcentagem. Assim, essa parte inicial da matemática. E com outro professor caiu matriz. Eu sempre gostei muito de matemática. Então, assim, eu me considero de humanas, mas eu também me considero de exatas, porque eu gosto muito de matemática. Desde que eu era pequenininha, eu sempre tive muita facilidade em calcular e raciocínio lógico, e eu sempre gostei muito. Então, matemática também é uma das minhas matérias favoritas da vida. Isso também facilita bastante em física, porque eu sempre falo, meu problema da física não é a matemática, porque muita gente, o problema da física é a matemática. Pra mim, não. Pra mim, o problema da física é a física, porque física é uma matemática aplicada, mas você tem que saber a teoria, porque senão você não consegue aplicar os cálculos. E esse era meu problema, eu não sabia a teoria e queria calcular, mas eu não sabia nem o que eu tinha que calcular. Aí, esse ano que eu tô me esforçando mais pra entender a teoria, o resto é de boa. E 10 em filosofia, que esse ano tá sendo minha matéria favorita. Eu tive contato com filosofia no 6º e no 7º, e eu já amava. E hoje eu amo ainda mais, porque tem muita coisa que eu não entendia direito e hoje as coisas são bem mais claras. Então, se eu já amava, eu amo ainda mais. E eu nem entendia muita coisa. Pra falar a verdade, nem no primeiro ano eu entendia muita coisa. E esse ano, muita coisa tá fazendo mais sentido. Então, se eu já gostava, não entendendo muito, hoje que eu entendo mais, eu gosto mais ainda. E eu tô me dando muito bem, eu tô usando umas técnicas diferentes pra aula de filosofia. Eu participo bastante da aula, eu presto bastante atenção, eu anoto tudo, anoto o que o professor fala, anoto o que tá no slide. Eu tô usando um método meio diferente pra aula de filosofia e sociologia, que depois eu vou mostrar pra vocês. Já mostrei no último Studio Vlog um pouquinho, mas tá dando muito certo e eu tô amando a matéria, é sério, incrível. Porque faz a gente pensar sobre a vida, sobre a sociedade. Essas 2 matérias são incríveis. Acho que são matérias muito aplicáveis a qualquer momento e a qualquer situação, sabe? E sem contar que eu adoro estudar sobre pensadores e o que eles pensavam. E filosofia e sociologia, a gente basicamente estuda isso no começo.
Então, eu acho que são matérias que deveriam ser muito mais valorizadas do que são, sabe? Porque as humanas são sempre deixadas de lado, tipo, é humanas, é fácil. Só que é humanas, é importante, porque nós somos humanos e a gente vive em comunidade, em sociedade. Então, na verdade, eu acho que, na verdade, falta isso em muitas pessoas, essa noção do tanto que isso é importante pra vida, sabe? Enfim, dei uma filosofada aqui, como sempre, né? Eu adoro falar. Foi isso, gente. Essas são as minhas notas. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mais do que eu esperava, porque eu falo muito. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Beijos. E só avisando que agora, essa semana, vai voltar ao normal. Eu fiquei muito doente, eu ainda tô, mas agora já tô melhorando. Mas eu peguei H. pylori, que é uma bactéria que ataca a mucosa estomacal. Então, eu tava cheia de úlcera e um monte de ferida até o meu estômago. Tava bem feio o negócio. E aí eu fiquei 2 semanas assim, sem conseguir comer absolutamente nada. Tava doendo pra comer, tudo que eu comia eu passava mal. E aí eu fiquei muito mal e acabou desandando aqui o canal, mas eu prometo que essa semana a gente volta ao normal. Andou tudo, sabe? Eu queria estudar, mas eu não tava conseguindo, eu queria gravar, mas eu não tava conseguindo. E eu precisei tirar esse tempo pra mim, pra descansar, pra recuperar. E agora eu tô recuperada, tô muito feliz, muito animada, já voltei a comer. Eu acabei emagrecendo 5 quilos nessa brincadeira aí da bactéria, mas eu já tô conseguindo voltar a comer, então já tô me sentindo bem melhor, com muito mais energia. E é um tratamento que demora muito, então são 2 meses tratando as feridas pra depois eu tomar antibiótico. Então eu ainda vou ficar um tempo meio assim, mas já tô me sentindo bem melhor, então já tá tudo certo. Obrigada por todas as mensagens de carinho, vocês sempre me mandam mensagens super fofas. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Beijos!